Quarta-feira, 22 de julho. Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tomara que sim, e tomara que, se você está bem, que continue bem. Afinal de contas, está no ar o programa Opinião aqui na TV Pantanal, seu canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Muito, mas muito bom estar com você mais uma vez. Eu sou Paulo Coelho e este aqui que está ao meu lado, Lourenberg Alves, para quem eu dou uma boa noite, cheio de graça e saúde. A todos nós, né, Paulo? Por que não? Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, que é a razão maior do nosso programa. Sinta-se abraçado, você que está também já ligadão aí, ou ligadona, no Opinião, vendo o programa já pela internet, na página no Facebook da TV Pantanal, ou também pelo www.gazetadigital.com.br. Hoje, agora, a gente começa a conversar nessa entrevista com o deputado federal Nery Geller, do Progressistas, e vai falar conosco sobre, evidentemente, a atuação parlamentar dele e tudo que envolve aí essas últimas ações vindas do Congresso, né, especialmente liberação de recursos, né, que veio para o Estado, para os municípios. Enfim, Nery Geller, deputado, satisfação em recebê-lo aqui à bancada do Opinião. Boa noite à população cuiabana e mato-grossense. Boa noite, Paulo. Obrigado pelo convite, professor Lourenberg. É uma grande satisfação estar nesse momento discutindo um programa tão importante como esse, inclusive dando algumas satisfações à nossa população, como coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso e também como deputado federal. E tem disso também. É coordenador da bancada federal. Coordena, então, os outros 10? Outros 10 parlamentares, contando aí os 2 senadores, mais 3 senadores e, evidentemente, mais 7 deputados federais. A propósito, já vou então de sola perguntando sobre essa quantia que veio para Mato Grosso, está vindo de forma fatiada, aliás, eu estava vendo agora há pouco aí, que foi aprovada recentemente, hoje, ou foi ontem, aí mais 15 milhões, ou 17 milhões, 17 bilhões aqui para os estados e municípios, país inteiro, mas aqui em Mato Grosso só de ajuda por conta das perdas tributárias, 1 bilhão e 400 milhões aproximadamente. Aí os municípios mais 1 bilhão só de Mato Grosso, por conta da pandemia ou pelas perdas, devido às perdas aí. Fora a questão para a sanitária, para a saúde propriamente, deputado, o que o senhor pode dizer, já que existe um grande risco e o interior do país, Brasil afora, já está mostrando que está tendo problema de corrupção por conta do gerenciamento desse dinheiro, né? Mato Grosso ainda não apareceu, graças a Deus, ainda, né, nesse rol policial aí. Mas como fiscalizar uma verba tão grande e tão importante num momento como este? Na verdade, Paulo, nós temos hoje um país, uma democracia, queira ou não, bem ou mal, mas consolidado, onde tem seus poderes constituídos, e a fiscalização ela tem que ser através desses órgãos, seja elas através do Ministério Público, diga-se de passagem, faz um grande trabalho, câmaras de vereadores e os órgãos de controle. E os deputados Mas estaduais o também. principal de tudo é na hora do voto as pessoas votarem para as pessoas de bem. Esse é o principal ponto. E esse ano nós temos eleição. Então é importante para isso. Com relação aos recursos que estão vindo, principalmente para o nosso estado de Mato Grosso, eu tenho orgulho de falar em nome de toda a bancada, dos 10 parlamentares, junto comigo 11, Lourenberg, que nós atuamos desde o início da gestão de forma coesa e que nós ajudamos o estado de Mato Grosso pela capacidade de articulação da bancada e também pela capacidade de gestão do governador Mauro Mendes. É justo que se diga isso. Nós conseguimos, ano passado, fazer toda a renegociação do endividamento, ajudando o governo do Estado a trazer o equilíbrio fiscal, que é extremamente importante. Ele também fez a sua parte, e aí diga-se de passagem também que é importante, a Assembleia fez os deveres de casa para enxugar a máquina, ferindo muitos interesses, tendo desgaste, e esse é o papel realmente do gestor que tem compromisso com a sociedade, tem diminuição do tamanho. Por que eu estou falando isso, Paulo? Porque ela vai acabar desaguando ali onde nós estamos falando. Mato Grosso é um estado que avança de passos largos, né? É um gigante na produção, é um gigante na economia brasileira, é o que salva a balança comercial, é o que dá o rumo
realmente no consumo mundial, tanto de soja, de milho, de algodão, quanto de carne bovina e agora também através da agroindustrialização. E Mato Grosso é o grande celeiro. E junto com isso, Paulo, perde também muita receita. Esse estado, esse dinheiro que está vindo aí para a pandemia, nada mais do que se tivesse o FEX em dia. Se nós tivesse a compensação da Lei Candir, que nós estamos brigando lá para a regulamentação. Esse recurso vem para os cofres públicos num momento importante, num momento de muita dificuldade na questão sanitária. Mas ele vem também ajudar a dar retorno mínimo do que nós aqui, o Estado de Mato Grosso, faz. Então, esse recurso, obviamente, que ele precisa ser bem fiscalizado, mas ele é aplicado como são os demais repasses. Ele é aplicado como é aplicado o FPM, ele tem regras específicas no caso do Covid, para se fazer o investimento em enfrentamento à saúde em alguma parte do recurso, na retomada, inclusive, da economia e na manutenção dos programas sociais que acaba por beneficiar lá na ponta, principalmente as pessoas que mais precisam. Eu acho que o Congresso Nacional fez a sua parte e a bancada federal tem atuado, sinceramente. Eu quero falar de todos os parlamentares, não estou falando só de mim, mas de toda a bancada que trabalha muito coesa. Eu quero hoje esmiuçar mais essa resposta do Neri. Antes, porém, eu quero pegar aqui a primeira participação do Lorenberg. Quero, porém, convidar você, se tiver alguma pergunta aí, a fazer para o Neri Geller. O telefone para o WhatsApp, 99932-2529. Está aí na tela, 99932-2529. Alguma pergunta ao parlamentar, a gente vai estar repassando a ele aqui durante o programa. Chega mais, professor. Deputado, antes de mais nada, registrar aqui a alegria de contar com o senhor nesse nosso bate-papo, que é um bate-papo mesmo. Eu gostaria muito de aprofundar um pouco essa resposta que o senhor acabou de nos dar, principalmente o seu final, falando da bancada, o senhor que foi reconduzido no mês de março, reconduzido à coordenação da bancada federal de Mato Grosso. Quais são as principais pautas de interesse regional que o senhor está tocando agora nesse segundo mandato? Lorenberg, e aí eu falo mais da minha atuação como parlamentar, mas também como coordenador da bancada. Nós estamos muito focados em ajudar o governo a buscar o equilíbrio fiscal, descentralizar recursos realmente que vá lá para a ponta, e são exemplos claros que nós demos aí de recursos na área da saúde. Eu tenho muito orgulho de falar que a nossa bancada foi, tanto no ano passado quanto esse ano, a primeira bancada que conseguiu liberar o recurso para ir para os cofres do Estado na questão da saúde, ajudando a colocar a saúde em dia. Nós conseguimos e participamos de forma efetiva nas grandes discussões nacionais, reforma da Previdência, agora reforma tributária, nós estamos inseridos. A bancada federal do Estado de Mato Grosso foi fundamental e vocês da imprensa divulgaram isso na questão da consolidação do leilão da Norte-Sul, que é uma espinha dorsal de todas as exportações e também do trânsito de insumos agrícolas pelo centro-oeste, ao norte e ao sul do país, abrindo assim um espaço para se fazer a renovação da malha paulista e fazer investimento de 7 bilhões em São Paulo, para que a gente pudesse trabalhar a logística regional, vindo a rumo de Rondonópolis, Cuiabá, ferrovia, indo em direção a Lucas do Rio Verde e abrindo espaço para vir a Fico, num primeiro momento do Goiás até Água Boa. Então esses são focos que são temas grandes e que a bancada realmente está envolvida de forma frontal de novo. Eu quero reconhecer aqui muito o trabalho do senador Jaime Campos, que foi um baluarte, que me deu toda a sustentação como coordenador para que a gente liberasse no TCU essa importante obra que estava há mais de 4 anos lá travados. Do ponto de vista dos recursos, trabalhar, se não a compensação do FEX, mas uma ação concreta do senador Carlos Favro na distribuição desses recursos, onde iria ser a base de cálculo FPM e repasse para os municípios, conseguiu colocar uma emenda de 25% desse recurso, ser a base de cálculo o FEX, as exportações, o que aumentou cerca de 300 milhões. Carlos fez a emenda, os outros senadores entraram, ajudaram o Hélito Fagundes e nós da bancada federal ratificamos isso
lá na Câmara. E é importante dizer que se talvez a bancada em Mato Grosso é pequena, mas com a ação nós entramos e conseguimos articular os demais estados como membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então são esses projetos macro e o restante são projetos de licenciamento ambiental que precisam andar, que são temas importantes. A aprovação do Fundeb ontem, aqui para Mato Grosso... O senhor votou a favor ou contra esse projeto que foi aprovado ontem lá na... Eu não só votei a favor, como o meu partido foi um dos principais articuladores para que não fosse derrotado. Nós conseguimos fazer uma composição, Paulo, para que se unisse e se chegasse ao consenso governo e oposição, que é muito difícil nesse tema. Foram 499 votos a favor dessa matéria que beneficiou a sociedade mato-grossense e eu participei diretamente. Nós vamos falar sobre o Fundeb, é um assunto particular que eu reservei para abordar aqui com o Neri Geller, mas eu quero ainda continuar nessa seara aí dos valores, rapaz, porque o senhor falou aí dessas ações que a bancada tem feito, não é? Emendas e tudo mais. O senhor, como que a gente pode estar analisando o que já veio de recurso para o Estado e também para os municípios? Esses números que eu falei procedem, porque a informação que a gente tem, e são informações oficiais, é desse quase 1,4 bilhões aí, em termos de perdas, né, para recompor as perdas tributárias, e mais ou menos 900 milhões de reais para distribuir para os municípios. E esses 15 bilhões que foram aprovados agora, fazem parte também desse mansueto, que esse valor vai ser distribuído também para os municípios? Na verdade, o que veio para o estado de Mato Grosso? Para o estado de Mato Grosso, em números redondos, eu calculo que seja entre estado e município, beira 1 bilhão e 800 milhões. Junto com isso também de recurso extra-orçamentário que cada parlamentar conseguiu. Sei que o senador Jaime Campos conseguiu um valor bastante expressivo. Você está falando de emenda, o senador, não, é recurso extra-orçamentário que ela entra dentro dessa capacidade de articulação de cada parlamentar. Tem o específico, mas tem o extra-teto também que você consegue e nós conseguimos. Eu consegui um bom recurso, o Medeiros conseguiu, teve outros parlamentares que conseguiram. O montante total disso aproxima de 1,8 bilhão. Esses 17 bilhões que foram aprovados é um limite dentro do orçamento que foi aprovado para fazer mais alguns ajustes na retomada da economia e prever o futuro que talvez precisa ser ter um aporte a mais e uma autorização do Congresso Nacional. Ele passa, inclusive, pelo repasse dos R$600 que o governo precisa ter uma autorização do Congresso Nacional. Lemberg. No dia 10 de janeiro, deputado, saindo um pouco fora do foco do Congresso Nacional, mas com o trabalho que o senhor vem desenvolvendo, no dia 10 de janeiro o senhor teve um encontro lá em Paranaíta, com o prefeito de Paranaíta, Tony Rufato. E uma das pautas dessa conversa, desse diálogo, era exatamente a pavimentação do trecho da MT-206, o trecho de Paranaíta a Apiacás. Qual foi o resultado prático, deputado, deste encontro, desta reunião? Na verdade, o Tony Rufato é um dos grandes prefeitos aí de Mato Grosso. Sem dúvida, um prefeito comprometido, é um prefeito que tem vínculo comigo desde a época que eu fui ministro. E lá nós conseguimos, Lorenberg, não conversa, mas conseguimos consolidar a questão da ponte sobre o rio Telespiras, que está em licitação, já saiu o licenciamento e vai ser dado a ordem de serviço para iniciar a obra, para ligar a 419 de Matupá, passando por Carlinda e indo até Alta Floresta. Depois nós vamos ligar esse outro trecho de Paranaíta até lá no fundo. E um recurso que o Jaime colocou também para sair de Alta Floresta na 325 para vir a pista do Cabeça sentido Juara. Quer dizer, vai interligar toda aquela região. E toda ela, Lorenberg, tem participação da bancada federal. Nós colocamos no estado quase 140 milhões de reais num acordo firmado com o governador Mauro Mendes para que esses eixos e esses municípios fossem contemplados. E aí, modéstia à parte, eu fui talvez a pessoa que mais focou isso, porque você viabilizar aquela região, nós vamos viabilizar, Lorenberg, logo, e a população mato-grossense que está nos assistindo,
nós vamos viabilizar para que entre lá naquela região também a agroindustrialização, que vai trazer geração de emprego, de renda e aumento de receita. Então, de concreto, nós vamos fazer 29 quilômetros de asfalto de Matupá até o Rio Peixoto, pouquinho para frente do Rio Peixoto. Depois nós vamos fazer a ponte esse ano para interligar aqueles 70 quilômetros para chegar até a Alta Floresta. E os recursos lá para Paranaíta, eles já estão alocados, o projeto está sendo feito para a gente concluir aquele trecho que nós acertamos com o prefeito Tony. Tá certo. Olha só, o deputado, ontem o ministro Paulo Guedes entregou lá no Congresso a tal reforma tributária, que aí ela mexe no IVA e nessa unificação aí dos impostos, da COFINS com, não é, com o PIS. O que o senhor parece que está havendo um senso de humildade do governo, dizendo assim, não, ela não está, ela está passiva, né, de mudança, quer dizer, vamos fazer a várias mãos essa reforma aí. Você já deu uma sondada nela? É realmente aquilo que a gente precisa, a gente que eu falo, a população, especialmente a que mais reclama, né, dessa carga tributária tão elevada, tão forte, né, tão vil, muitas vezes. Como que o senhor avalia essa reforma, esse projeto que já está aprovado? Na verdade, eu conheço bem a reforma que está no Congresso Nacional, de autoria do Baleia Rossi. Inclusive, eu estou na comissão mista, eu e o senador Wellington, aqui de Mato Grosso. Eu conheço bem essa reforma que está tramitando, que o relator, inclusive, é do meu partido. Ela traz no seu bojo realmente uma mudança muito forte e, em alguns casos, diminui um pouco a receita da União e dos estados também, o que eu entendo que é benéfico, porque nós precisamos efetivamente aumentar a produção para você aumentar, através do trabalho, a receita do estado e dos municípios. Mas para isso eu estou bem alicerçado, inclusive com pessoas aqui de Mato Grosso, fora da minha equipe. Eu puxei a OAB, que me procurou, de forma silenciosa, eu não acho que não precisa divulgar isso muito. Quem está representando nesse grupo de trabalho é a Lorena, né, que é advogada conhecida, Lorena Cagaglione, que é muito conhecida e é indicada pela OAB. Então ela está fazendo parte, não da minha equipe, mas de toda a comissão mista, dando sugestões, opiniões e me pautando sobre esse tema. Com a vinda ontem essa reforma, ela veio também da equipe econômica, porque nós, da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente fez várias reuniões com o ministro Guedes, exatamente colocando as preocupações da possibilidade de uma taxação das exportações. Nós conseguimos, na reforma da Previdência, derrotar os 2% que incidiriam sobre o Fundo Rural para as exportações, porque isso é péssimo, você taxar as exportações. E a gente colocou uma posição que a equipe econômica precisava participar. E ela chegou ontem, então eu não conheço ainda bem o tema, a minha equipe está atuando nisso para que a gente possa, de forma bem taxação das grandes fortunas, bem assim, 30 segundos, porque tem essa defesa aí de muitos parlamentares, mais o pessoal da oposição principalmente, mas parece fazer sentido, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Eu sou a favor, desde que seja com critérios. Já está tudo taxado. Tudo está taxado. Eu acho que quem tiver fortuna, desde que seja pelo trabalho, que gere emprego, que faça a distribuição de renda de uma forma que beneficie para ter bastante trabalho e as pessoas poderem sustentar suas famílias, eu sou a favor da liberação. Taxar as grandes fortunas tem que ter critérios muito claros. Se for a favor do trabalho, se for em equipe, é um tema que tem que ter cautela, não é assim. É muito bonito politicamente falar isso, agora como é que vai ser na prática? Ok, esse Nery Geller, deputado federal, que se mantém conosco aqui. A gente vai dar um tempinho só para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Enquanto isso, vai mandando aí se tiver alguma pergunta ou sugestão ao Nery Geller. 99932-2529 é o WhatsApp aqui do programa Opinião, que vai ali e volta já já. Bem, são 7h53, está de volta aqui a Opinião. Tenho aqui ao meu lado o Nery Geller, coordenador da bancada federal em Brasília, não é? E também nosso entrevistado dessa noite pelo Progressistas, também preside o partido aqui no estado. Preside ou não preside? Preside, né?
Não tira a Sou umidade. presidente. Pois é, e a gente vai falar também sobre política daqui a pouco, a política partidária, mas eu quero destacar agora o que temos de mais importante no www.gazetadigital.com.br. Centro de triagem, aspas, o objetivo é fazer o diagnóstico e tratamento precoce, diz Mendes. O governador Mauro Mendes afirmou que o grande objetivo do Centro de Triagem Covid-19, que será aberto à população nesta quinta-feira, dia 23, é ajudar as prefeituras a, aspas, fazer o diagnóstico e tratamento precoce da doença. A unidade está instalada na Arena Pantanal, em Cuiabá. O centro contará com uma equipe de 20 médicos que essa equipe atenderá adultos com sintomas leves da Covid-19. No local será possível realizar o Cadastro Nacional de Saúde, CNS, a testagem rápida, o atendimento médico, a tomografia e também a retirada de medicamentos caso haja prescrição médica. Outro destaque aí também no Gazeta Digital, aumento real, tribunal suspende RGA de servidores da Câmara de Cuiabá. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, suspendeu o pagamento da revisão geral anual RGA dos servidores da Câmara de Cuiabá. A decisão cautelar levou em consideração a Lei Complementar 173/2020, que proíbe o aumento de gastos com pessoal durante a pandemia do novo coronavírus. Está aí, ó, esse destaque aí também no Gazeta Digital. E por último também quero recomendar aí, ó, novo decreto de Várzea Grande autoriza a abertura de salões de beleza e academias. E novo decreto publicado no início da tarde desta quarta-feira, dia 22, a Prefeitura de Várzea Grande autorizou o funcionamento de salões de beleza, também academias e barbearias, listando esse tipo de estabelecimentos comerciais, no caso, né, como serviços essenciais durante a pandemia da Covid-19. Mais detalhes dessa notícia no www.gazetadigital.com.br. Lá você encontra também notícias de política, polícia, economia, turismo, enfim, é só dar uma clicada lá no GD. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou voltar um pouco à questão anterior levantada pelo meu amigo Paulo a respeito dessa reforma tributária, que ontem, de verdade, foi uma parte dela, a primeira parte dela que chegou ao Congresso. Porque, na verdade, a equipe econômica dividiu essa reforma tributária em 4 partes. As outras 3 provavelmente chegarão ao Congresso até o dia 15 ou 16 de agosto. Mas o que se fala muito, e todos nós sabemos, que é um interesse muito próximo do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, com seus assessores. O próprio Afif é um defensor da cobrança de impostos a transações, ou seja, a nova CPMF que fala muito a respeito. O senhor é a favor ou contra essa CPMF? Só para provocar um pouco mais o senhor, provocar no bom sentido, existe uma certa resistência dentro da Câmara de Deputados com relação a essa nova CPMF. Inclusive o próprio presidente da Câmara já manifestou contrário a ela. O senhor é a favor ou é contra? E por que razão o senhor é a favor ou o senhor é contra? Deve vir com outro nome, inclusive, né? Não vai vir CPMF, não. Vir com outro nome. Lorenberg, eu sou radicalmente contra qualquer aumento de tributo. Um país, uma sociedade que paga 42% de todo o PIB, não pode pagar mais imposto. Então, eu sou contra. Eu sou 100% alinhado com o presidente Bolsonaro, no sentido que ele faça um bom governo. Votamos a favor da reforma da Previdência porque ela é necessária, não é por ser contra o funcionalismo, não é por ser contra algumas pessoas poderem se aposentar com 45 anos, é por ter a consciência de que o sistema está falido. Se nós mantermos isso, nós vamos falir o sistema. Nós temos ainda um agronegócio muito forte pelo clima que nós temos, pela competência, pela tecnologia, e pela sua vocação. Agora, não basta só isso para desenvolver uma nação. Nós precisamos ter a indústria forte, nós precisamos ter
o comércio forte e outros segmentos da economia, como cultura e assim por diante, que tem que estar linkado. E isso não se faz cobrando imposto. Para nós aumentarmos a receita, precisa deslanchar a economia. Então, mais uma taxação, eu sou contra. Assim como eu fui contra a questão da cobrança do novo FETAB. É muito imposto que se cobra para produzir e não se cuida lá na ponta. Graças a Deus que o governador Mauro Mendes precisa reconhecer isso, ele fez o dever de casa, ele enxugou a máquina e hoje tem obras pelo estado inteiro. Eu não estou fazendo média com ele, não preciso disso, mas tem obras para todo lado. Então eu, num primeiro momento, sou contra radicalmente qualquer tributo que possa ser criado, inclusive essa CPMF disfarçada. Eu estava fazendo uma conta aqui, Neri Geller, o senhor que tem conversa sempre, né, porque a bancada federal, ainda mais o senhor como na condição de coordenador, tem sempre o papel de estar dialogando com o governo do estado. Eu estava fazendo uma conta aqui, lendo algumas coisas também, hoje de manhã, inclusive na Vila Real, no programa A Notícia de Frente, a gente estava conversando sobre isso. O governo, o estado de Mato Grosso, tem apresentado aí números positivos em termos de arrecadação. Eu ouvi falar de 4%, tem gente que fala que são 2%, 3%, 4%. Estamos aí trabalhando com um contingente de 4%. Ora bolas, em tempos de pandemia, o Estado, que sempre foi pujante, registrando aí crescimento na arrecadação, mais a dinheirama, o turbilhão que está vindo de dinheiro da União, esse Estado, permita-me dizer, não parou. E não parou, não vai parar. Temos aí uma safra de mais de 240 milhões de previsão que está vindo por aí. Enfim, o que está acontecendo no estado de Mato Grosso? O estado não parou. Paulo, pelo contrário, teve essa pandemia que trouxe alguns problemas e ruins, né, do ponto de vista de saúde pública, é um desastre, né? Perdemos várias pessoas que a gente gosta e estamos com todo esse problema aí que realmente é uma lástima. Por outro lado, ele trouxe alguns impactos negativos, mas trouxe alguns positivos também. E eu vou falar um deles, o aumento do dólar, por exemplo. Para a nossa economia do Estado foi extraordinário. Nós crescemos 30% o aumento do dólar e teve um impacto direto no preço da nossa commodities. Que com o aumento passou do milho, por exemplo, a média de venda nossa, que era de R$18, passou para R$28. A soja, que estava 62, passou para uma média de 78 a 80. E isso tem impacto na receita do Estado, porque você movimenta muito mais reais e aumenta muito a receita que beneficia os caixas do Tesouro Municipal, Estadual e também Federal. Então esse é um ganho extraordinário. Outro ganho bastante forte foi o avanço da produção, que avançou de forma sustentável, muito forte e crescendo. Nós temos uma previsão de 240 milhões de toneladas no país. Mato Grosso vai colher 70 a 73 milhões de toneladas, o que é muito. Então esse foi o impacto. E essa produção, além de vendê-la mais cara e gerando mais recurso, ela movimentou caminhões, consumo de combustível, vendeu mercado, peça, tudo isso tem imposto embutido que movimentou muito a economia. 73. Esse é o resultado, exatamente. Entre milho a 34 milhões de toneladas de milho e, se não me falha a memória, 37 milhões de toneladas de soja. Fora algodão, fora pecuária, fora agroindústria, fora etanol, que cresceu de forma gigante do ano passado, nos últimos 2 anos para cá. Tudo isso é impacto. E aí é importante, Paulo, falar, eu vejo muito a imprensa, e vocês que são analistas políticos, cobrar muito a questão da agroindustrialização. Vão para o interior olhar o que está acontecendo em termos de agregação de valor. Você pega a Sinop, pega Nova Mutum, pega Sorriso, Primavera do Leste, agora com megas empresas de etanol, gerando milhares de empregos, movimentando a economia a passos largos. Você pega o consumo de proteína animal, os mercados que foram abertos, não modesta parte, quando fui ministro em 2014, Irã, Egito, Arábia Saudita, teve um salto de 30% nos últimos 3 anos o consumo e a nossa produção com valor agregado indo para fora. Depois o Blair assumiu outro boom, né, no mercado internacional. Então tudo isso articulado acabou tendo esse impacto na não queda primeiro da receita, né, porque parou o comércio, por outro lado, teve vários problemas realmente que atingiram a economia,
mas a grande motriz econômica do Brasil, ela acabou se fortalecendo. Então, assim, quer dizer, tem aí movimentação na nossa economia, não está parada, Mato Grosso talvez seja dos poucos estados. Dos poucos, né? Está acima da curva. Logo, por consequência, a gente vai ter menos dificuldade de se recuperar dessa crise toda sanitária que temos aí. Não tenho dúvida. A única tristeza que a gente percebe, e aí eu estou falando mais para a Baixada Cuiabana, é você ver o comércio, né, sofrendo como está, o shopping fechado, essas lojas, tudo isso é um caos, isso acaba atrapalhando muito. Então, a retomada, nós precisamos sim ter políticas sociais ou de ajuda a esses comércios, e essas aprovações que nós fizemos, aquela operação de guerra que nós aprovamos de 500 bilhões, é exatamente para financiar e ajudar essas empresas, porque elas são importantes para a manutenção dos empregos, da renda das pessoas. Então, Mato Grosso teve eu sou um pouco mais ligado ao agro, mas tem outro lugar que nós precisamos estar preocupados sim. Mas eu acho que no contexto todo, se Deus quiser, essa pandemia passar meio logo, nós vamos voltar talvez mais forte no futuro bem próximo do que nós entramos nessa crise. Lorenberg. Deputado, eu vou explorar um pouco mais essas duas últimas respostas que o senhor acabou de nos dar. Quando o senhor falava agora há pouco da questão da agroindústria, entra a eleição, sai a eleição, e nós acompanhamos essas brigas, disputas eleitorais, sempre há um discurso a favor da agroindústria. Porém, e me corrija, deputado, mas me corrija mesmo se eu estiver errado, essa agroindústria não avança, não corre. Por exemplo, no Vale do Rio Cuiabá, por exemplo, essa agroindústria não avança. O próprio Lago do Manso, que foi criado com 4 braços, só estão utilizando 2 braços. Traduzindo em miúdos, para que o amigo possa entender, criou-se um braço, é a questão do turismo, lá no Lago do Manso. A outra, a questão do lazer no Lago do Manso. Somente esses 2 braços funcionam. Os outros 2 não funcionam, já foram esquecidos. Os 2 são quais? Quais são os outros? Fornecer água potável para a região de Chapada dos Guimarães. Ninguém fala mais disso. Resolveria o problema, né? Resolveria todo o problema. Não fala disso. Um quarto e último braço é levar água para a baixada do Vale do Rio Cuiabá, principalmente aquela região de Acorizal, para fortalecer o frutigranjeiro. Não se fala nisso, o deputado. E aí eu gostaria muito, mas muito, de uma reflexão do senhor com relação a isso, porque eu fico muito temeroso, muito preocupado, quando a gente tem apenas uma única fonte de renda. Essa única fonte de renda vai chegar a um determinado momento que ela não vai mais produzir aquilo que nós imaginávamos que produzia. Por outro lado, a questão turística de Mato Grosso. Eu sempre falei, e por favor me corrija se o meu raciocínio está errado, deputado, eu sempre falei que Mato Grosso é essencialmente turístico. Porém, nós não exploramos esta fonte que é muito promissora, muito boa se for colocado. Por favor. Lorenberg, eu acho, nesse tema, realmente o senhor tem razão. O que está caminhando muito forte aqui no Estado é a questão da agroindustrialização, da proteção e alimentação. Essa é a verdade. Ela avançou um pouquinho aqui para a Baixada e se beneficiou em algumas pequenas coisas. Por exemplo, o frigorífico aqui de Várzea Grande, ele aumentou a geração de emprego de mais de 1.800 empregos agora, ampliando bastante a produção e também ajudando a gerar renda para o município e também para o Estado. Nós precisamos sim explorar mais forte a questão do turismo. Eu acho que o senhor está coberto de razão. Eu falava com o deputado Nininho hoje, eu acho que o acesso à Chapada dos Guimarães a gente deveria melhorá-lo, né? Até para a gente ter um fluxo, cortar isso é um investimento de cerca de 30 a 40 milhões de reais para fazer uma rodovia grande de porte para ir para lá. E eu acho que esse é um assunto que nós vamos, logo vocês vão ter notícias sobre essa discussão. Nós temos um Pantanal que precisa ser mais bem aproveitado, nós temos
regiões como o Cristalino, lá em Alta Floresta, as pousadas. Eu acho que isso realmente precisa melhorar bastante, né? Tem um potencial para isso. Mas voltando na questão da agroindustrialização, do valor agregado, Paulo, eu conversei isso lá atrás com o prefeito Manuel, infelizmente não evoluiu, o próprio Mauro tem que comprar essa briga. Nós estamos passando pela indústria de etanol, pela proteína animal, seja da avicultura, suinocultura. Nós precisamos ir para um outro ciclo, que é trazer as indústrias de equipamento agrícola, a indústria de caminhões, por exemplo. Se o grande consumo de pneu aqui, por que nós não podemos ter uma indústria grande de pneus aqui? Para gerar emprego aqui para os cuiabanos. Por que nós não podemos ter uma Vence Tudo, que é uma grande indústria brasileira, que fabrica plantadeira, que fabrica plataforma de colheita de milho, que fabrica todo um aparato de distribuição de adubos. Então a gente tem que começar a ir atrás. Para isso tem que ter um parque industrial forte, né? Lucas do Rio Verde já está caminhando para esse lado também. A gente tem que ter um distrito industrial forte e uma política industrial organizada. É isso que precisa fazer. Eu acho que isso falta. A política de incentivo já existe, inclusive. A política de incentivo, inclusive, um pouquinho mal feita, eu acho, que precisa ser mais bem organizado. Precisa vir, sim, mais forte essa indústria para cá, porque ela é uma indústria que ela é consumida aqui, o resultado dessa indústria. Tratores, colheitadeira, caminhão, enfim, assim por diante. Então, eu acho que esse é um segundo momento que a gente precisa entrar e discutir. Modéstia à parte, está no meu radar. A questão do etanol, nós começamos isso há 10 anos atrás, Lodemir, nós começamos a discutir quando eu era diretor da ProSoja e depois quando fui secretário de Política Agrícola. Nós fizemos seminário, nós buscamos estudos lá fora. Por que os Estados Unidos podem produzir etanol com milho e nós não podíamos? E nós acabamos trazendo essa tecnologia para cá e está aí hoje essa potência que é. Eu viajei 18 países como ministro, e nós levantamos embargo em 12. Nós somos o maior exportador de milho hoje para o Irã, porque foi feito um trabalho em 2014. Então, é um trabalho articulado que tem que ser feito e esse é o papel das entidades de classe, mas principalmente da classe política. Muito bem, a gente vai para mais um break comercial e logo a gente retoma aqui a entrevista com Neri Geller, coordenador da bancada federal de Mato Grosso em Brasília. O Opinião dá um tempinho só, em volta já. Estamos de volta aqui com Opinião, hoje entrevistando o Neri Geller, deputado federal. Tem pergunta que chega aqui? Vamos ver se eu consigo enxergar aqui, porque hoje eu estou meio cego. Bora ver se tem aqui perguntas. A FICO Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, deputado, realmente vai vingar? Quem pergunta é o Silvio Pereira. Silvio Pereira de Cuiabá. Silvio, a FICO, na nossa opinião, não na nossa opinião, ela está praticamente uma realidade, a construção dela de Campo Norte, no estado do Goiás, até a Água Boa. Isso está praticamente consolidado, para ser construído com o recurso do governo federal. E aí fazer, ao menos todo o projeto já está feito, para iniciar as obras lá e fazer a concessão daquela parte que vai ser construída pelo governo e já fazer a concessão para construção até Lucas do Rio Verde. Então, na minha opinião, agora sai a FICO, que é realmente o modal de transporte que nós precisamos para o Médio Norte e Mato Grossense. Deputado, assim, considerando essa questão da FICO e o trabalho que o Tarcísio tem feito na infraestrutura, eu quero a opinião muito franca do senhor, porque o que tem sido, pelo menos, propagandeado pelo governo federal em termos de ações, não só para a infraestrutura, mas para o país inteiro, especialmente nessa época de pandemia, a avaliação que se chega é que o governo está dando o seu recado, está mostrando a que veio, em termos de ações. Aí na pandemia, distribuindo dinheiro para o povo, né, para os estados e municípios, já que não pode agir de forma muito direta por conta até de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu quero uma avaliação franca do senhor sobre a ação do governo federal para o desenvolvimento do Estado brasileiro, não é? E considerando aí a infraestrutura, considerando a questão econômica propriamente, que avaliação? Porque tem havido muito críticas e às vezes até
da base que não deveria, não falo aliada, mas que poderia não estar reclamando porque está sendo beneficiada. Na verdade, o governo Bolsonaro cometeu alguns equívocos na condução política do seu governo e com os órgãos constituídos, com os poderes constituídos. Isso é uma falha que eu falei, em alguns momentos eu critiquei, mas ele acerta muito na montagem da sua equipe e na forma transparente como ele age, de falar realmente o que pensa, e eu acho que esse é um grande fator. E o Tarcísio está avançando muito forte, além do Tarcísio, o ministro Guedes, eles estão trabalhando muito na reforma do Estado brasileiro, na reforma da diminuição da máquina pública e inclusive na concessão dos investimentos privados para fazer essa logística. O que nós falamos no início do programa, a Norte-Sul é um exemplo disso, a intervenção da Malha Paulista é um exemplo disso. Paulo, só para você ter uma ideia, são 7 bilhões que vão ser investidos na Malha Paulista em São Paulo, aumentando o fluxo do corredor de exportação Santos, de Rondonópolis a Santos e também da Malha da Norte-Sul, de 35 para 75 milhões de toneladas, dando espaço para fazer novos investimentos e buscar trazer um ramal até o Médio Norte Mato Grossense para buscar mais 20, 30 toneladas para ir para o Porto de Santos e trazer fertilizantes e assim por diante para cá. Então o ministro Tarcísio está fazendo para o estado de Mato Grosso muita coisa. Nós estamos concluindo a recuperação da 174 agora, não o asfaltamento, mas fazendo as pontes e fazendo o levantamento das estradas. A 242 está muito próximo de andar também, concluímos a BR-163 já nesse governo, está prestes a fazer um acordo e fechar a retomada da duplicação da 163 de Cuiabá até Sinop, né, num acordo que está sendo feito pela Rota Oeste, ou num acordo amigável, ou então uma rescisão que precisa acontecer. E para esses parâmetros estão postos. Eu acho que o governo está no caminho certo e nós estamos dando toda a sustentação. Tendo independência na questão do voto, né, por exemplo, o Fundeb ontem, eu tinha uma posição muito clara a favor do Fundeb. Graças a Deus, o meu partido, nós participamos, conseguimos fazer, consensuar e achar um meio termo que foi benéfico para a sociedade. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro está no caminho certo, sim, é bem intencionado. E se Deus quiser, ele vai resolver, ajudar a encaminhar uma solução para toda essa problemática da logística e o Mato Grosso vai ser o grande beneficiado disso. Tá certo. Professor, vamos falar de política? Vamos. Por falar em partido, o partido do senhor, deputado, vai lançar candidaturas próprias nos principais polos do estado, por exemplo, em Rondonópolis, vai lançar candidatura própria para a prefeitura ou vai sair com uma aliança apoiando aqueles principais nomes? Em Sorriso, vai ter uma candidatura ou vai aliar-se a outra? Em Tangará da Serra, em Cuiabá, é a mesma pergunta que eu faço para o senhor. Em Alta Floresta. Nos polos, né? Nos polos, nos principais polos. Em Cáceres, vai sair com candidatura própria ou em muitos desses polos vai simplesmente ser um coadjuvante para ajudar a eleição dos seus integrantes à Câmara de Vereadores? Queria que você respondesse bem brevemente isso aí para a gente falar. Bem rapidamente, nós passamos de 6 prefeitos para 12 prefeitos hoje. Então, nós tivemos um crescimento bastante significativo. Nós temos municípios polo como Sinop, por exemplo, nós estamos bem encaminhados para indicar vice, compor a chapa majoritária. Nós temos outros municípios no estado inteiro, nós devemos lançar entre prefeito e vice 80. Em Tangará da Serra, por exemplo, o deputado estadual Paulo Araújo, ele é de Tangará da Serra, sua origem, ele tem uma base lá, ele voltou ao seu domicílio eleitoral lá e pode sair candidato lá. Então, Rondonópolis, a gente está participando de toda a discussão, não sei se vai ter candidato. Então, a política também se faz ela partidária, mas ela se faz também com grupo, né? Então, nós vamos trabalhar bastante para ter a coesão do grupo que nós fizemos parte, né? E ver essa questão. Eu tenho bastante prefeitos que me apoiam, por exemplo, que não são do meu partido, que me apoiaram já na eleição passada. Então, essa questão das eleições municipais, elas vão passar, nós vamos ter muitos candidatos em cidades mais menores,
né? Capital aí não tem nada definido ainda, vamos deixar o diretório municipal definir isso, deixar chegar um pouquinho mais perto para começar a avançar um pouco mais nessa discussão. Mas aqui em Cuiabá aqui já há, por exemplo, o Vander Lúcio, algumas lideranças locais defendendo aí, no caso de uma reeleição, tentativa de reeleição do Emanuel, apoiar o Emanuel. Exatamente, é o que eu acabei de falar. Mas você, isso é consenso no partido, então? Não, não é consenso, nada é consenso ainda até chegar. É natural que o partido apoie a reeleição, se ela se consolidar, do Emanuel Pinheiro. Por quê? Porque o partido tem 3 secretarias, tem a Câmara de Vereadores dando sustentação, e o diretório municipal que vai definir. Tem muita conversa que eu poderia intervir, ou não sei o que. Não, nós vamos aceitar a decisão da base. Mas está fazendo uma boa gestão, Emanuel Pinheiro, na sua avaliação? O senhor que teve voto aqui em Cuiabá e está havendo aí uma Eu série tive de 3.700 votos, foi uma votação muito boa. Na Baixada Cuiabana eu sou muito grato a Deus, primeiro, e ao povo cuiabano que realmente me acolheu. Eu fiz quase 20 mil votos, Louremérica, aqui na Baixada. Fui mais votado, estourado em Jangada, fiz 1.870 votos, fiz 1.100 votos em Rosário Oeste, fiz mais de 1.000 votos em Acorizal. E 3 mil aqui em Cuiabá. E fiz 3.700 em Cuiabá e fiz 2.300 em Poconé. Então, e o que eu fiz com isso? A minha atuação é muito forte aqui na Baixada Cuiabana em atender os prefeitos, todos eles. Nós estamos atuando forte mesmo. E a eleição aqui de Cuiabá, eu acho, onde nós podemos ajudar o prefeito Emanuel, estamos ajudando. O Blairo deu um exemplo claro na questão do hospital, HC, que foi HMC, que foi construído, né? Foram 80 milhões. Eu coloquei recurso ainda quando estava no Ministério da Agricultura como secretário, 4 milhões para a revitalização da Feira do Porto, que inclusive o projeto está pronto, estão iniciando a obra lá. Nós estamos ajudando e acho que sim, tem um diálogo. Se o Emanuel está fazendo um bom mandato, claro, o nosso partido junto está ajudando, está fazendo muito asfalto, está melhorando a cidade de Cuiabá, assim como o governador Mauro. Mas a gestão do dinheiro que está vindo da União para cá, já que o próprio Mauro Mendes, do governo do Estado, o secretário de Saúde também, o secretário-chefe da Casa Civil, tem reclamado justamente que não foram inauguradas as UTIs com a grana que veio de lá para cá. Paulo, a bancada federal não deveria também dar uma cutucada de cobrança nesse sentido aí? Já tá certo, que tem que cobrar são os vereadores, mas... Não, Paulo, aí você me desculpa, eu não vou entrar nessa seara, não. Eu não vou entrar na briga do governador e do Manuel Pinheiro. Mas você não concorda que tem que ter fiscalização da bancada federal? Eu acho que sim. Não, o recurso que nós colocamos, nós estamos acompanhando. Nós colocamos recurso na Santa Casa, nós colocamos recurso nos principais hospitais, nós colocamos bastante recurso no Estado e esse recurso, sim, nós estamos cobrando, até porque é legítimo que a gente cobra. Nós colocamos lá em Várzea Grande, por exemplo, com o Carlos Cimara, eu coloquei mais de R$1 milhão, eu fui junto com o senador de emenda, minha, individual. Tem havido também cobrança lá em Várzea Grande, lá, que o dinheiro não estaria sendo bem aplicado. Nós inauguramos lá o hospital, e aí eu quero ser justo com a nossa prefeita Lucimara, ela foi muito eficiente, a equipe dela foi muito eficiente, nós fomos lá, inauguramos uma ala cerca de 60 dias atrás, onde foi feito muita coisa. É que as demandas são muito grandes também, não é muito fácil você administrar num momento desse, é muito fácil jogar pedra. Eu não vou chegar aqui e jogar pedra em ninguém, até porque não é a minha função de ficar criticando eu acho que esse é o papel dos vereadores, da própria Assembleia. Deputado Neri, a produção me mandou aqui uma matéria que saiu agora às 7 horas e 3 minutos. Eu não sabia dessa matéria, eu quero ouvi-lo a respeito, não é? Saiu no site Hiper Notícias. O Ministério Público pede cassação de Geller por abuso de poder econômico nas eleições de 2018. Julgamento acontece nesta quinta. O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, deve julgar o pedido de cassação do deputado federal Neri Geller, do PP. Nesta quinta-feira, 23, o afastamento foi requerido pelo Ministério Público Eleitoral por intermédio do procurador Pedro Melo Ribeiro. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso aí, não é? Porque eu não posso deixar de passar também de perguntar. E perguntar não ofende, eu sei que o senhor sempre tem tranquilidade para responder sobre isso aí. Até porque esse é um assunto que eu gosto de falar ele, porque eu acho, como deputado eleito e como representante da sociedade, eu devo explicar sobre a sociedade. Tem 2 pontos que nós tivemos problema.
Primeiro foi na minha prestação de contas, eu tive problemas sim, e o Ministério Público, quero reconhecer aqui que fez o seu papel, e nós conseguimos, eu tive quebra de sigilo fiscal e bancário quebrado. E eu fiz minha defesa e as minhas contas foram aprovadas com toda a tranquilidade, tanto que saiu na imprensa, e a imprensa faz também o seu papel, acho que às vezes deveria fazer também quando corrige os possíveis enganos que acontecem. Nesse caso da minha prestação de contas, eu fui muito achacado, inclusive pela imprensa, porque estava na iminência de ser reprovadas as minhas contas. Paulo, eu gostaria que você acompanhasse aqui. As minhas contas teve quebra de sigilo fiscal e bancário. E eu fui na imprensa e falei que eu não iria questionar. Eu poderia ter recorrido, eu não recorri porque eu não tenho nada para esconder. Apareceu um depósito de 1.068.000 na minha conta de uma trade no período que foi quebrado o sigilo. Saiu na imprensa que eu teria recebido dinheiro para fazer a minha campanha de origem duvidosa. Não contabilizada? Não, contabilizada sim, mas poderia ter vindo por fora minha conta e depois eu ter contabilizado, porque 100% dos recursos foram contabilizados. Sabe o que era esse depósito, Paulo? Era de um contrato de 50.000 sacas de milho que eu fiz, eu tinha o contrato na minha declaração de imposto de renda, eu peguei 62 cargas, NFI, as notas fiscais, 100%, e fiz acostamento na minha prestação de conta, fiz minha defesa, de novo é obrigação do Ministério Público, quando tiver dúvida, questionar, e as minhas contas, Lorenberg, foram aprovadas. E com relação ao processo que vai ser julgado amanhã, eu estou feliz por ser julgado amanhã. Eu tenho absoluta consciência tranquila de que o Tribunal Eleitoral, com a defesa que nós fizemos, com a quebra do sigilo, que houve e que não teve nada de irregular, se Deus quiser, amanhã nós vamos esperar o resultado e ele vai aparecer para a imprensa. Aí eu gostaria até de ter um espaço com vocês para falar especificamente desse assunto. Já está mantido o porque Paulo, eu sofri muito. Eu tive quebra de sigilo do meu filho quebrado. É uma das coisas que eu não queria Olha que só, tivesse vamos combinar o seguinte, assim que sair o resultado amanhã, se o deputado não estiver por Cuiabá, eu entro em contato com ele, a gente grava. Fechado. E a gente exibe aqui no Opinião de amanhã, correto? Deputado, não tem tempo para mais nada, eu quero agradecê-lo, a sua boa vontade de ter vindo aqui, boa vontade por ter achado um espaço na agenda, já que é muito corrida. Queria até estender mais sobre o Fundeb, mas já se colocou o seu posicionamento já, como votou. Agradeço por ter vindo e a próxima, bem breve, a gente estará aqui de novo conversando sobre política e atuação parlamentar. Eu quero agradecer a você, Lorenberg, sou admirador de vocês, acompanho o programa quando estou aqui em Cuiabá e tal. E me coloco à disposição, tenho orgulho de dizer que lidero uma das bancadas mais coesas do país e que a minha obrigação é prestar esclarecimento para a sociedade brasileira e, nesse caso, mato-grossense, mais especificamente aqui da Baixada Cuiabana. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Sempre que a imprensa me procura, eu não deixo de atendê-la. É mesmo que seja coisas positivas, às vezes negativas, a obrigação é prestar esclarecimento. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Obrigado, também agradeço ali ao que está como assessor ali, o Wagner, e também o Samuca, dois assessores que vieram acompanhando. Um abraço para vocês também. Lorenberg, até a próxima, amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo, e muito obrigado, deputado, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Amanhã vamos estar conversando aqui no Opinião com Caroline Dobbs, que é secretária adjunta de gestão hospitalar do governo do estado de Mato Grosso, falar inclusive sobre essa central de triagem do governo lá na Arena Pantanal. É isso. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã. Fica bem. Fica com Deus também.